Em Lucas 2:7, nós encontramos o seguinte relato acerca do nascimento de Yeshua. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, por que será que a Bíblia diz onde o Messias foi posto logo que ele nasceu? E será que isso revela alguma coisa acerca da data de seu nascimento? Vamos dar uma olhada na cronologia bíblica. Se nós selecionarmos alguns versículos do primeiro capítulo de Lucas, nós teremos o seguinte. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Essa passagem é bastante relevante porque Zacarias era da turma sacerdotal de Abias, que é, segundo o que diz a Bíblia, a 8ª turma. Os sacerdotes no templo serviam 2 semanas por ano, conforme as suas turmas. Haviam 24 turmas, então os sacerdotes serviam 2 vezes ao ano nas suas semanas respectivas. E quando havia uma solenidade bíblica, como uma festa, por exemplo, todos os sacerdotes serviam juntos. Em Êxodo 12:2 é dito que o ano bíblico começa na primavera. E logo no início do ano, no primeiro e no terceiro mês, respectivamente, nós temos 2 festas. Temos Hag HaMatzot, a festa dos pães asmos, e Hag HaShavuot, a festa das semanas, também conhecida como Pentecostes. Considerando então essas 2 festas, a turma de Abias, que é a 8ª, mais essas 2 semanas em que todos serviam juntos, então a turma de Abias ocorria na 10ª semana do ano bíblico. Ou seja, se pensarmos na cronologia bíblica, Zacarias retorna para casa e logo em seguida concebe Yohanan, João, o que teria sido algo entre a 11ª e a 12ª semana do ano bíblico. Yohanan foi concebido por volta do final do 3º ou início do 4º mês bíblico. Como Lucas 1:36 nos revela que Yeshua foi concebido 6 meses depois, então nós temos com isso, fazendo essa conta e considerando uma gestação normal que tem, na média, 40 semanas, Yeshua teria nascido por volta de meados do 7º mês bíblico. Isso é particularmente relevante, porque essa é justamente a época de uma festa bíblica, que é a festa de Sukkot. Sukkot significa cabanas, tendas ou tabernáculos, e é uma festa de peregrinação. Isso pode ser visto em Deuteronômio 16:16, que diz: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante Yahweh teu Elohim, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. E é exatamente por essa razão que a cidade de Belém estava lotada. Beit Lehem, Belém, ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Portanto, era uma cidade onde normalmente as pessoas se hospedariam em razão de uma festa de peregrinação. E justamente por essa razão é que Yosef, José, e Miriam, Maria, não conseguiriam local para o nascimento de Yeshua. Vamos analisar a palavra que normalmente é traduzida como manjedoura. Essa palavra, no aramaico, é a palavra uria, que significa tenda ou local onde se colocam animais. Já no grego, a palavra fatine seria manjedoura ou tenda. E é muito interessante esse aspecto do uso para animais, porque a palavra Sukkot, que é o nome da festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, é o plural da palavra Sukkah, que significa no hebraico cabana ou abrigo, e pode ser usado tanto para homens quanto para animais. Nós podemos ver isso em Gênesis 33:17, onde é dito: Yaakov, Jacó, porém partiu para Sukkot, e edificou para si uma casa, e fez cabanas, Sukkot, para o seu gado, e por isso chamou aquele lugar Sukkot. Portanto, Yeshua não foi posto numa manjedoura, Yeshua foi posto exatamente debaixo de uma sucá. Por ocasião dessa festa de peregrinação, o povo habitaria em Sukkot, em tendas, por 7 dias, e assim Neemias descreve a celebração. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa do Senhor, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Então cada um fazia a sucá, a tenda, aonde fosse possível. E a sucá é muito interessante, e é bastante relevante o fato do Messias ter nascido debaixo de uma sucá por uma série de motivos. Primeiramente, a sucá é um tipo de habitação humilde e provisória. Ao longo de toda a Bíblia, ela é descrita como algo que é feito temporariamente para abrigar da ação do tempo. João 27:18, por exemplo, fala:
E edificará a sua casa como a traça e como o guarda que faz a cabana Sucá. Os exércitos, quando estavam em expedições, normalmente montavam esses abrigos temporários com galhos, com folhas, justamente para proteger da ação do tempo. E isso é comparado com uma habitação mais sólida, como uma casa, como uma fundação construída, e às vezes é usado justamente para indicar o estado de algo que é frágil, de algo que é provisório, que é humilde, como é o caso aqui em Isaías 1:8 que diz: E a filha de Sião é deixada como uma cabana, Sucá, na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. A Sucá tinha esse aspecto de humildade, de algo temporário, de algo frágil. Por outro lado, a Sucá também simbolizava a proteção do Eterno, uma vez que a Sucá, por mais que fosse frágil, por mais que fosse provisória, ela asseguraria uma proteção contra a ação do tempo. Nós vemos isso em Isaías 4, 5, 6, onde diz: E Yahweh criará sobre todo lugar do monte Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo, Sucá, para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Portanto, Yeshua, mesmo estando em uma forma frágil, em uma forma humilde, em uma forma provisória, veio trazer para nós a proteção do Eterno do ponto de vista espiritual. E é interessante que em João 1,14 é dito: E a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Algumas traduções trazem habitou entre nós, mas essa palavra no aramaico, agen, significa habitar, repousar ou tabernacular. Literalmente habitar em uma cabana ou em uma tenda. Assim como no grego pode significar habitar ou fixar uma tenda. E Yeshua, em seu retorno, também vai cumprir uma profecia bastante relevante que tem a ver com essa questão da Sucá. O que é traduzido frequentemente como tabernáculo de Davi, que se refere ao reino davídico, é justamente a palavra Sucá no hebraico. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo, Sucá, caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Amós 9:11. Portanto, aqui novamente Sucá sendo usada como a figura de linguagem para algo que é frágil, algo que está caído, indicando que essa fragilidade do reino davídico, do retorno de Yeshua, quando vier como rei forte, deixará então essa Sucá de ser frágil. O reino de Davi será restaurado, será reparado, e aí será um reino forte, um reino sólido, um reino duradouro. Portanto, a tradução mais literal, levando-se em conta esse texto de Lucas 2,7, seria: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o fez deitar sob uma Sucá. E que lições então nós podemos aprender, levando-se em conta que o Messias nasceu sob uma Sucá, justamente na festa de Sucot, na festa das cabanas ou dos tabernáculos? Primeiramente, nós podemos entender que o Eterno sabe o que é habitar em um corpo frágil e temporário. Ele sabe o que eu e você sofremos, o que eu e você passamos, porque ele também já tomou para si uma habitação frágil, uma habitação temporária, uma habitação humilde. Enquanto estava na terra, Yeshua também nos ensinou a dependermos da proteção do Eterno. E é muito interessante porque a proteção do Eterno, espiritualmente falando, ela pode ser diferente daquilo que nós vemos no mundo físico. No mundo físico, nós nos sentiríamos seguros de estarmos atrás de um exército forte e poderoso, cheio de armas. E, no entanto, a proteção do Eterno para nós veio através de um corpo frágil, de um corpo temporário, de um corpo humilde, que é justamente o Messias tabernaculando conosco. E, por fim, que o estado frágil do reino de Davi terá fim na volta de Yeshua. Quando Yeshua voltar, então nós teremos um reino forte em Israel, um reino duradouro, um reino permanente. E aí também acabará não só a fragilidade do reino, mas também a nossa fragilidade, porque nós estaremos protegidos debaixo de uma fundação sólida que é o Messias. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem essa mensagem para que as palavras de Yeshua alcancem mais e mais pessoas e até o próximo vídeo. Shalom.